Olá, que prazer estarmos juntos novamente. E na sequência dos nossos estudos, da nossa palestra, hoje é a aula número 6, que tem como tema o discípulo e a fé. A fé, a descrição de fé já começa assim intrigando a mente do homem que não conhece as coisas de Deus, que não tem acesso àquela confiança que precisamos ter naquele que tudo pode. E a descrição, a carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das que a gente não vê. Parece maluco, né? Mas é uma descrição que, quando eu não tinha o conhecimento, eu achava loucura. Como é que pode? Fé, firme fundamento. O que é fundamento? Base, alicerce, suporte. Fé é o suporte das esperanças. Fé é acreditar cegamente. Diz, é a firmeza, é a base das coisas que se espera. E a prova daquilo que não vê. Você não vê e acredita que tem. Estão percebendo? Como é que pode uma coisa dessa? Você afirmar-se, acreditar naquilo que você não vê, como tendo, e é a prova daquilo que se espera. Você espera e nessa espera você acredita. Certeza de possuir as coisas. Certeza que só o Evangelho de Cristo pode dar. Certeza que tendo o Evangelho eu vou ser. Eu me torno uma nova criatura e todas as coisas são possíveis ao que crê. Crer, acreditar. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque Ele espera que aqueles que dele se aproximam acreditam que Ele existe. Veja, vamos caminhar. Sem fé não há como agradar a Deus. Deus espera que aqueles que se aproximam, que buscam, que precisa dele, acredita, ele existe. Fé não é acreditar na natureza, nas coisas. Nós estamos falando de coisas que surpreendem, de coisas que estão além da compreensão humana natural. Certeza de que há um Deus nos céus, que governa, que domina, um Deus que faz, desfaz, um Deus que para Ele não há limite. Por acaso há alguma coisa impossível para Deus? A fé responde, não, porque tudo é possível ao que crê. E a nossa caminhada neste mundo, se não tiver essa certeza de acreditamos num Deus que vê, que faz, governa, um Deus que ouve, um Deus que entende a gente, nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. Eu já quero dar um passinho adiante para dizer que o objetivo da nossa fé, ou seja, o objeto dela, quem é? A nossa fé está calcada na salvação, na misericórdia, no perdão, na aceitação de que há um Deus que nos compreende. Há um Deus que, quando olha para nós, vê em nós, primeiro, o sacrifício do seu Filho. Por essa razão, diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Nós não temos nada a oferecer a Deus que possa agradá-lo. Mas quando Ele vê Cristo em nós, aí Ele vê o Filho na gente. E aí Ele se agrada. Porque nós estamos passando nesta vida por um processo de reconstrução. Por isso que o primeiro ato da salvação é a justificação.
pela fé. O processo pós chama-se regeneração. O que é regenerar? É fazê-lo novo novamente. Então, esse processo do Evangelho, pela fé que abraçamos, somos regenerados pela palavra. Esta palavra nos regenera, tornamos a ser um novo e agradável. E esse processo segue com a fé em Deus, de que nós vamos agradá-lo, porque quando nos dirigimos a Ele, dirigimos acreditando que Ele existe. E ainda mais, o mais lindo disso tudo, é que Ele é galardoador. O que é isso? Ele recompensa aqueles que vão a Ele acreditando, Deus existe. E às vezes é difícil para quem não tem a palavra. Para quem não conhece a palavra, é difícil acreditar que um mundo como o nosso existe alguém que governa, que dirige. Olha, o mundo está de perna pro ar. Está mesmo. Porque falta neles aquilo que temos e muitas vezes oferecemos e eles não aceitam, que é a verdade do Evangelho. E eu fico tão feliz porque o objeto da nossa fé é Cristo. Tem que ser Cristo. Outrora, quando não evangélico, eu tinha objeto da minha fé nos meus santinhos da minha preferência. E eles eram tantos. Eu me lembro que nós tínhamos um dia do mês que íamos à igreja de São Judas Tadeu. Nossa família era devota de São Judas Tadeu. E a gente ia lá oferecer um sacrifício a ele. E pedia a ele. Mas eu me lembro que eu passei a estudar, quando me tornei um evangélico, a vida desses, entre aspas, santos. Alguns me tocam. São Francisco de Assis, protetor dos animais. Nossa Senhora da Luz, que é aquela que cuida dos olhos. Eu fui ler a vida dessa gente, e realmente tem uma vida invejável. São Benedito, Santo Expedito, que é o patrono dos endividados. E eu me lembro que para cada dia nós tínhamos alguém para oferecer a devoção da fé que tínhamos, que eles seriam nossos intercessores. Agora você veja a quantidade que há de devoção e dos devotos. E o nosso foco era agradá-los, para que eles fizessem algo por mim, algo por você. Que fazia, espero isso, né? Que você já conhece o Evangelho. Você que não conhece ainda, nós vamos te dar uma direção. Focar, aproveitar, direcionar a tua fé em quem realmente pode fazer as coisas. E a nossa fé está firmada em Cristo. Até porque, em Hebreus 11 também diz, porque Ele é o autor. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele mesmo idealizou, programou, executou e nos deu essa dádiva. Eu vou dar a vocês esse projeto do Pai, para que vocês acreditem em mim. Eu sou o Cristo, o Filho de Deus. Eu vou fazer por você aquilo que ninguém nunca fez e jamais poderia fazer. Apagar os seus pecados, porque a fé é uma outra coisa linda. Diz que a fé vem de Deus e ela vem através da sua santa palavra. A fé vem em ouvir o quê? Ouvir o quê? A palavra. Por isso que vale a pena você parar um pouquinho e ouvir a palavra. Acreditar. Porque quando ouvimos a palavra, estamos ouvindo o próprio Deus, os seus desejos para com a humanidade, para com a criatura, e o desejo dela, como palavra, é entrar, fazer morada, modificar a nossa razão, o modo de pensar. Há esperança, acredite, Deus existe, Ele apaga os pecados, você não tem mais culpa. Você passa a ter com Deus um convívio.
Você passa a ter com Deus um relacionamento através da fé. Então, o objeto da nossa fé é Cristo. Até porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, o foco da nossa devoção é Cristo, para que com Ele agradamos o Pai. Até nisso somos privilegiados. Quando os abrimos, damos liberdade para ouvir, entender e aceitar o Evangelho que nos é dado pela fé. Quando ouvimos a sua palavra, que poder extraordinário tem? Passamos a ser homens, mulheres, criaturas, não mais, mas tornamos-nos filhos com direitos, e esta fé proporciona a nós uma convivência estreita com Deus Pai Todo-Poderoso. Cuidado. Quando eu disse nos nossos devotos, o objetivo que a gente colocava para que eles intercedessem, isso era feito por falta de conhecimento. Hoje não. Hoje nós temos Cristo, autor e consumador da fé, que nos auxilia diante do Pai. Ele está à destra de Deus com uma função extraordinária. Agora, dia 11 de agosto, nós comemoramos o Dia do Advogado. E entre frases, algumas que eu li e até publiquei, que sem o advogado não há o exercício da lei. A ausência do advogado, do intercessor, pelo culpado gera o quê? Uma insegurança e vira uma confusão que ninguém vai entender. E eu me lembrei, o maior e o melhor de todos os advogados que temos hoje é Cristo, que está à destra do Pai, intercedendo por nós. Ele é o nosso advogado por excelência. Quando caímos por um deslize, ele está diante do Pai. Pai, perdoa-lhe. Um momento, eu estou ainda na função de advogado. Mas é bom lembrá-lo que esse mesmo advogado intercessor diante de Deus Pai, ele voltará. Promovido não mais a advogado, mas a um juiz que há de julgar os vivos e os mortos. E felizes somos nós que fomos encontrados sem culpa, porque esse que nos defende virá julgar. Cuidado, mantenha o seu olhar fitos em Cristo. Um cuidado maior que temos que ter é não desviar o foco da nossa fé, desviar o foco da base, daquilo que é real. O mundo hoje está cheio de pessoas dizendo e pregando em nome de Deus, quando na realidade não são. E ai daqueles que tiram os olhos de Cristo e pôr no homem. O homem engana, o homem é falho, a humanidade que há em nós é falha, é pecaminosa, ela erra. Então, não coloque a tua confiança infelizmente, em alguns pastores, alguns evangélicos. Cuidado, porque essa gente pode cair, errar, te decepcionar. Mas somos ensinados a olhar para Cristo. Ele sim é o foco, ele é o objetivo da nossa fé. Porque ele não erra, ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Está disponível ao nosso clamor e a nos auxiliar, a erguer-nos novamente ao nível de santidade que o Pai requer. Deus é santo. Mas a fé é o firme fundamento. Falando aqui com vocês, né? A fé, lá no Antigo Testamento, nós temos um homem que, por ter intimidade com Deus, por ser amigo de Deus, que o próprio Deus disse, meu amigo, esse homem larga tudo, porque num dos seus encontros com Deus, Deus diz, olha, eu não quero você mais aqui.
eu queria te levar para um lugar e eu te faço uma proposta, saia daqui. Vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar, tá legal? Agora imagine, o sujeito no meio da família, da parentela, tranquilo, nem filhos tinha. E Deus vai fazer uma proposta para ele. Eu vou fazer de você uma grande nação. Amigo, conta a areia aí. Ele falou, mas como? Não posso contar as areias? Você é maluco? Então, olha para o céu. Quantas estrelas? Mas são milhares, eu não consigo contar. Dissestes bens, assim será a tua descendência. Eu creio que no íntimo, Abraão disse, como é que é o negócio? Eu, pai de uma nação, nem filho tenho. Já está mais do que comprovado. A minha linda Sara é estéril. Ele pensou, não verbalizou, mas Deus conhece a intenção do coração. Esse mesmo homem sai e vai para onde ainda ia ser mostrado. E levou tempo, hein? Muito tempo. Mas ele é hoje considerado no mundo novo como o pai da fé. Nós nos tornamos filhos de Abraão pela sua fé, demonstrada a Deus. E ele teve mais uma prova de fogo por causa da sua fé. Deus um dia apresentei ele com um menino bonito, já adolescentezinho. Aí Deus fala assim, olha, sobe ao monte Moriá e eu quero que você ofereça o teu filho para mim. Gente, por favor, depois de tantos anos, tendo aquilo que eu queria ter, era ser pai de um filho. Mas Deus pediu. O lindo aqui é que ele não negou a Deus. E a história você deve conhecer. Se não conhece, busque ler. Na Bíblia tem aqui toda a história. E o lindo é que sobem juntos ao monte. E antes disso ele vira para os seus servos, olha, aguardem aqui porque eu vou subir com Isaac e voltaremos a vós. Percebe o texto? Voltaremos. Ele está subindo para oferecer um sacrifício, sem o objeto do sacrifício, que era um cordeirinho, e sobe ambos. Que fé absurda! Eu vou lá, vou sacrificar o meu filho, mas no caminho o menino diz, ó pai, eu estou vendo que o fogo, a lenha, temos tudo, mas cadê o cordeiro? E o pai olha para o menino e fala, filho, fique tranquilo que Deus para si, não é Deus para você, é para o próprio Deus. Deus para si, cordeiro proverá. Vai ter fé assim lá longe. E o mais incrível, o mais difícil de entender é que eles sobem, eles montam o altar, terminam o altar, o menino certamente ajudou, aí o pai vai, põe a lenha, põe o cutelo do lado, pega o garoto, ata as mãozinhas, põe para trás, há um silêncio e coloca o menino no altar. Pega o cutelo e quando ele vai fazer o sacrifício, eis que surge uma voz, um anjo aparece. Abraão, por favor, não faça isso. Abraão, dá uma olhadinha ali, ó, olha lá. Está vendo ali? Está ali o cordeiro para o holocausto. Vocês estão percebendo o que é fé? Deus pediu, dá, entrega. Deus falou, ouça pela fé. E nós sabemos o resultado, eles oferecem e voltam. Encontram os servos. Como ele havia dito, tornaremos a vós. E vão para casa. A história é longa, consegue. Mas ele hoje é considerado nosso pai na fé, porque ele não titubeou, ele acreditou, ele foi. Porque ele cria, ele sabia que Deus é Deus. Não é que Deus era, não. Deus é Deus. Falando ele, não aconteceria? Pelo contrário, tudo que Deus prometeu acontece.
Fé é isso, é acreditar no inacreditável. É crer no inacreditável, acreditar naquilo que não tem, não existe. Mas a descrição é tão linda que diz: fé é o firme, é a base da prova daquilo que esperamos e a certeza daquilo que ainda não existe. Querido, nesse dia, nesse momento, se há dúvida na tua mente quanto à veracidade desta palavra, se você está duvidando que Deus não está vendo, não está olhando, onde é que está Deus? Que pena. Eu queria que nesse momento você abrisse os seus olhos espirituais e visse a certeza de que Deus está ao seu lado. Ele nunca te desamparou. Deus está aí. O que falta a você é focar, é voltar a sua visão para o autor e consumador da sua fé. Quando você voltar os seus olhos para Deus em espírito, as coisas vão acontecer e você verá a glória de Deus. O objeto da fé tem que ser Cristo. E aí eu lembro de algumas coisas aqui, já no Novo Testamento. Aquilo que vem na minha mente aqui, que está lá em Mateus, quando os meninos lá, os discípulos, convidaram Jesus para uma pescaria, e Jesus foi. E, em determinado momento, diz que ele se adormeceu. E eis que surge um vento, e açoita o barco, e eles fizeram tudo o que podia, e remaram, e lutaram, e já não conseguindo mais, lembraram: vamos lá chamar um amigo, porque precisamos de ajuda. E naquele instante, quando eles vão lá: Jesus, precisamos de ajuda, olha como é que está o mar, olha o vento, nós vamos perecer. E ele levanta, abre os olhinhos, sentadinho, e dá uma ordem ao vento: acata-te, aquieta-te, mar, dá um tempo. E imediatamente houve uma bonança. E ele fala: vamos, continua a viagem, vamos embora. Naturalidade. Um parênteses. Deus trabalha na naturalidade das coisas. Não espere barulho, não espere grito, não espere alarido. Deus está trabalhando no silêncio da nossa vida, da tua vida. Aquieta-te. Acordaram um homem, um amigo, e levantou um Deus poderoso e determina as coisas, as forças da natureza a que se acalme. E diz o texto que houve uma bonança. Mas Jesus não perdeu a oportunidade e disse: vocês não têm fé, hein? Estão entendendo? Há momentos que nós não temos fé, porque estamos olhando para as circunstâncias. Mas quando o nosso foco direcionarmos para Cristo, as coisas mudam. Nós vamos ver as possibilidades que há nas impossibilidades. Nas incertezas, vamos ter uma coisa chamada certeza. Isto é fé. Um outro fato assim, legal também, que está em Mateus, né? Tremendo. Mais uma, acho que é Mateus ou Marcos, mas você estuda. É até bom eu falar assim, que aí você se aproxima nisso aqui, ó. Diz que uma vez eles já tinham visto Jesus operar milagres, cura, tudo. Já tinha visto multiplicar pão. Aí Jesus falou: meninos, vocês pegam aí, pega o barco aí, vai para o outro lado, que eu vou ali, depois eu encontro com vocês lá. Pois não. Me deixa aqui em paz, sozinho. E eis que ocorreu. Eles entraram no barco e foram. Na madrugada, eis que surge um vento. Gente, a nossa vida é assim, constantemente surge um vento. É o desemprego, é a doença, é a discórdia no lar, é a falta de saúde. São ventos que surgem na nossa trajetória da vida. Mas voltando a eles, de repente, no nevoeiro, eles enxergam um vulto e gritaram: é um fantasma! Amigos, nós não estamos falando aqui de criança. Nós estamos falando aqui de experiência de homens pescadores idôneos
acompanhavam Jesus, comiam o pão que ele multiplicava, o peixe, viam um cego abrir os olhos, coxo se levantar, e de repente estes homens maduros gritam, é um fantasma. E eis que surge uma voz, oi, é fantasma, não sou eu. Escutem, sou eu. Imagine que experiência fantástica estamos nós obtendo nesses dias. Aquieta, ouça, em meio a tudo isso, vem Ele, o Cristo, o Filho de Deus, o amigo mais chegado que o irmão, aquele que pode erguer-nos e nos dá uma bonança. Mas um deles disse, mas se é o Senhor, manda eu ir. Eu vou. Ou então vem. Natural, natureza. E esse vai ao encontro de Cristo. Aqui eu volto a dizer a necessidade de manter os nossos olhos fixos em Cristo. Na trajetória de ir, ele tira os olhos. Enquanto olhava para Jesus, ele não via onda, água, impossibilidades. Mas quando ele desvia o olho, ele viu a água, ele tirou o olhar e viu a água, viu o vento, viu e começou a afundar. Mas na lucidez da necessidade ele clama, Senhor, me socorre, me socorre. E imediatamente a mão poderosa o ergue, põe em pé e ambos chegam no barco. O que fica disto é que se levantar uma nuvem, se você continuar olhando para Jesus, você vai vencer. Mas caso você tirar o olhar, você se vai sucumbir, você vai fracassar. Mas clame a Jesus, Ele vai te reerguer e ambos chegarão ao porto seguro. E tem outras experiências entre eles, mas fica aqui um alerta, não desvie o seu olhar do autor e consumador da nossa fé, que é Cristo. O discípulo precisa exercitar essa bondade que há em não tirar o olho, olhar para Jesus. Sabe, falamos o que é fé, o objetivo da nossa fé que é Cristo. Falamos disso, agora o efeito disto. Qual é o efeito? Primeiro deles, que todo mundo reclama. Quem olha para Jesus, quem fixa os olhos em Cristo, tem uma coisa chamada segurança. Ah, se eu pudesse aqui, o tempo é curto, nós leríamos o Salmo 46 e eu quero que você faça isso na sua casa. Olha, Salmo 46 diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza bem presente. Socorro presente na tribulação. Caso seja esse o teu caso, ou se ainda não veio, se prepare, porque haverá momentos na nossa vida que temos que aceitar que Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente na tribulação. Portanto, diz o salmista, não temerei, ainda que os montes se mudem, ainda que as águas rujam, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, Deus está no meio dela. O Senhor dos exércitos está comigo. Lá no 10 diz assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Minha gente, onde é que está o teu olhar? Na Bolsa Família, na Bolsa agora desse negócio aí de emergência, está no emprego prometido que ainda não veio. Onde é que você está segurando para se equilibrar nessa onda, nesse mar revolto? Não confie no homem. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus quer ser Deus na sua vida. Isso só vai ocorrer se você mantiver a postura de um servo fiel, temente a Deus, buscando bem, acreditando o que Ele já prometeu e Ele vai cumprir. Ele é o supridor, o Jeová Jiré. É uma oração que faço toda manhã. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação. Não permita que os meus olhos saiam da cruz de Cristo e que eu olhe as possibilidades que se oferecem, que pode ser que venha, mas que meus olhos estejam focados em Ti. Desta forma, eu sei que o dia vai transcorrer e na naturalidade do dia eu terei o pão para comer, a água para beber, o lugar para descobrir e ter um teto na minha cabeça. Acredite, precisamos demonstrar essa fé. Na visão de muitos, parece que Deus esqueceu da humanidade, Deus está fora, deixa o mundo que se vire, pelo contrário. Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. E eu, assim fazendo, direi, o Senhor é o meu Deus, o meu refúgio, e eu não temerei mal algum. Porque 1000 caem ao meu lado, 10 à direita, não seremos atingidos. Mas para isso, o olhar precisa estar fito em Cristo, autor e consumador da nossa fé. Mais um detalhe. Bem-aventurados que não viram, mas creram. Esse fato Jesus falou com aquele discípulo que não acreditava. Tomé. Jesus ressuscitado, os discípulos dizendo, ele está vivo, eu só vou crer se eu ver. E além de ver, eu quero ver o furo na mão, quero ver aqui. Jesus, eis que surge entre eles no momento que estavam reunidos, não abriu porta, janela, nada, eles não aparecem. Olá, como vai? Tudo bem? Vocês estão bem? Paz seja convosco. Que saudação mais linda. Paz seja convosco. E aí, você está aqui, olha, vem cá, dá sua mãozinha, põe o teu dedinho aqui, põe o dedinho aqui, põe a tua mão aqui. Sou eu, Tomé. Sou eu que estou entre vós. Bem-aventurado os que creram e não viram. Meu amigo, tenha fé em Deus. Acredite que o Evangelho te proporciona uma vida diferente, melhor, e você vai entender o que eu não entendia, com toda a cultura, conhecimento que tinha. Que loucura é essa? Fé, fundamento do que não vê, a prova daquilo que não existe. Por isso é loucura mesmo. Isso é só para nós, que conhecemos e demos ouvido à voz da palavra. Acreditamos e por isso vivemos não por aquilo que vemos, mas vivemos por fé no Filho de Deus. Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova daquilo que se espera. Espera o filho curado, o filho salvo, o marido salvo, casa abençoada, celeiro cheio, paz, alegria, porque Deus pode promover isso em você se você chegar diante dele, acreditando que ele existe, que para todos que assim fazem, Deus os recompensa. Deus em Cristo vos abençoe. Teremos novos encontros, mas acredite, fé é isso. Viva por aquilo que você acredita e não por aquilo que te mostram. Deus seja convosco. Amém?